E aí, investidores, beleza? Rafa Investidor trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, galera, vou estar reinvestindo os dividendos do mês de outubro. Estamos no dia 30, né, galera? E amanhã já é o último dia do mês. E na sexta-feira vai ter provavelmente um vídeo de aporte. Vou fazer um reinvestimento aqui, né, galera? Nesse mês aqui eu recebi R$ 146,82. Já fiz o saque, eu deixei um pouco aqui na minha... Aqui, ó, galera, ó. R$ 146,83. Então rendeu um centavo esse dividendo aqui, né, desse mês. Então consegui acabar rendendo um pouco ainda. Vou fazer as compras no vídeo de hoje. Provavelmente não vou gastar todo esse aporte, mas tem muitos fundos interessantes que estão dando oportunidade de compra. Mas antes, galera, peço o like de vocês. Se puder se inscrever no canal e não for inscrito, peço que se inscreva. Vamos tentar bater 1.400 inscritos aí. Já estamos nesse 1.350 há um tempo. E, enfim, aqui, ó, olhando na bolsa de valores, minha carteira está com uma queda de R$ 499. Olhando, a gente consegue reparar que a maioria dos fundos imobiliários estão na negativa. Aqui nem tanto, galera, mas na carteira da FINI, que é o preço real que eu tenho, o preço médio real, dá para mostrar que está muito negativa. Ó, aqui não tem muitas quedas, enfim, né, galera, tem quedas altas, mas no aplicativo da FINI acaba ficando muito maior essa queda de R$ 1.350, que era o valor que eu fiz à venda e novamente comprei aqui nessa carteira. Então, por isso que tá o preço diferente de uma para outra, mas aqui é o preço médio real que eu paguei. Tem muitos fundos que estão em queda, tenho plena noção disso. Eu acho meio difícil mudar a situação com apenas R$ 146. Vou fazer uma compra de mais ou menos R$ 80, R$ 90 no vídeo de hoje. Vou fazer a compra fundo de base 10, já sei qual que vai ser o fundo de base 10, dando uma rápida olhada na minha carteira assim bem por cima, dá para saber que tem muitos fundos em queda. Por exemplo, BRCO está com uma queda, mas mesmo assim está positivo. Betal está com uma queda, voltou a queda dele, última cotação R$ 70,51. BTLG R$ 96,54, 3% negativo. CPTS 7,35, 8,47 negativo. DCRA 7,40, 14% negativo. FGAA 8% negativo. JCRE 61,57, 12% negativo. Então, tenho muitas oportunidades de compra. VGHF 14% negativo. Vigia 10% negativo. A cotação dele pelo menos chegou aos R$ 8. Olhando aqui, ó, o Vigia, galera, ele está 9,12 negativo na minha carteira. Faz muito tempo que ele não fica negativo na minha carteira, galera, porque aqui, ó, ele tinha chegado até R$ 9,00, 9,10, enfim. Então, ele não estava negativo, ao contrário, estava muito positivo. Os proventos que ele já me deu, né, galera, foram de R$ 207, então foram bons proventos. Tínhamos R$ 157, temos muitos fundos para comprar, né, galera, mas vamos ter que escolher algum e fazer essa compra no vídeo de hoje. Eu já sei qual fundo eu já selecionei, vou falar mais sobre ele nesse vídeo. O fundo que eu decidi comprar, galera, foi o DCRA 11. Porque ele está 14% negativo, é um fundo de agronegócio, mesmo sendo o maior segmento da minha carteira, eu gosto bastante de agronegócio. É um fundo que não tem uma boa base de cotistas, 18 mil não é muito, né, galera, comparado aos outros fundos de base 10. Por exemplo, aqui, ó, o FGAA tem 54 mil, o VGHF tem 412, o Vigia tem 172, então não é um fundo que tem muito cotistas, é um fundo com IPO novo, né, galera, de 2 anos, então é um fundo recente. Os proventos está de 15%, mas não deixa se enganar pelo valor, porque esses 15% é perante o valor que ele está hoje, de 7,40, então por isso que os proventos dele está de R$ 15, não, 1%, galera, eu acabei
eu acabei me confundindo. O dividend yield dele está de 17%, 17,3%. O seu preço sobre o valor patrimonial está de 0,76 e o fundo tem alguns insights, né, galera? Aqui, ó, quais que são? O fundo ainda é muito recente, coisa que eu já falei, e possui um patrimônio reduzido. Agora, os positivos são valor patrimonial abaixo do valor de mercado, rendimento anual acima da média, mas o rendimento anual, esses 17%, é sobre esses 7,40 que o fundo está hoje. Mas se o fundo chegar aos R$9, fica mais ou menos aí uns 14, 15%. Então, perante a isso que o valor o dividend yield desse fundo imobiliário está tão alto. Mesmo o fundo não chegando tão alto assim, ó, o máximo dele foi a 8,33. Então, não é um fundo que tem um histórico de subir tanto, né, galera? Mas mesmo assim, vou fazer a compra nele. DCRA11 é o fundo que eu vou comprar. Aqui, ó, vou comprar 10 cotas dele, galera. Vou comprar 10 cotas dele. Vai aumentar aí um pouco do valor da minha carteira. Vou gastar R$ 75,20. Já fiz a compra. R$ 75,20. 10 cotas eu comprei. Eu poderia comprar mais, mas vou segurar um pouco pro começo desse mês, né, galera? Pro próximo vídeo de aporte, para mim ver se vou conseguir ter uma oportunidade melhor. Enfim, foram R$ 74,63 que eu paguei nele. Vou editar aqui, ó, 10 cotas. Aqui, ó, no aplicativo da Fini. Para quem não sabe e quem é novo no mundo de investimento, galera, é muito bom esse aplicativo. Aplicativo da Fini, RendaFi, eu uso para administrar os meus fundos imobiliários. Então, é um ótimo aplicativo para você. Não é patrocinado, galera, é só porque eu realmente uso. Acho muito legal para mim aprender, enfim. Teve um inscrito que falou que esse aqui não é o valor que a gente paga. O valor que eu realmente paguei foram, aqui ó, taxa da bolsa. Galera, 7,46. Nossa, calma aí, eu não sei. 7,46 vezes 10. Daria 70. Ai, deu 3 centavos a mais, então eu paguei R$ 74,60. Mas foi 3 centavos por causa da taxa da bolsa da B3. O inscrito comentou isso, eu agradeço muito, porque agora eu entendi o que é isso, porque eu demorei, né, galera, para pegar o valor. A Nubank cobra mais e devolve um valor para você conseguir, né, galera, tipo, para você conseguir executar a compra. Então eles pegam, cobra outro valor, mas devolve alguns centavos ou alguns reais, dependendo de que fundo for e quanto que você gastou. Vamos ver outras oportunidades aí, galera. Nesse começo de mês sobrou ainda R$ 82 aqui, mais ou menos uns 72 dos dividendos. Então sobrou bastante dinheiro. A gente vai dar para fazer uma compra muito bacana no mês que vem. No primeiro dia do mês, que eu vou juntar mais um dinheirinho que eu tenho. Então eu vou fazer esse aporte mais o dinheiro que eu tenho. R$ 505 foi o rendimento negativo. Aumentamos aí para 17.438 no valor aplicado. Temos os dividendos do mês que vem. Provavelmente vai aumentar. Esse mês eu teria recebido 147,82. No mês passado eu teria recebido 152,99. Sim, esse valor porque o fundo de CRA pagou 10 centavos. Então agora ele vai começar a me pagar R$16. Quero focar nos fundos de base 100, né, galera? Porque tem alguns fundos de base 100 aqui que eu não compro muito. Por exemplo, CPTS é o de base 10, mas dificilmente ele dá oportunidade, por isso que eu tenho 64 cotas. BTLG também é um fundo muito bom, está 3% só, então não sei se eu vou comprar. Fundos de base 100 com mais de 10% de queda vai ser os que vão estar tipo no topo da minha lista para comprar. Por exemplo, RZTR, o tanto de tempo que eu não tenho uma oportunidade no RZTR é brincadeira, gente. Faz muito tempo que eu não tenho oportunidade nele de fazer compra ou alguma coisa, porque ele já chegou a me pagar até R$1,40 de dividendos, né, galera? Que quando ele fez a venda lá de um fundo, me perdoem que eu vou esquecer o nome, mas ele fez a venda de um imóvel e acabou distribuindo mais dividendos. Então faz tempo que não vejo oportunidade nele. JCRE também, um fundo que tá meio complicado na minha carteira, já tenho muita posição nele.
mesmo mostrando aqui que ele paga os mesmos 48 centavos, aqui ó, se vir rendimento, ele estava pagando 46, aumentou para 48 e continuou, né? Mas o rendimento dele oscila assim, ó, por exemplo, só pelo valor da cota e o rendimento em porcentagem, mas é um fundo que paga seguro os 48 centavos. Então não é um fundo que paga muito, mas é um fundo que eu considero seguro para minha carteira. Então cada um tem as suas ideias, né, galera? E eu não julgo vocês por causa disso. Até o presente dia 29, estou com um rendimento negativo de R$ 851 e os 146 positivos dos dividendos. Então a gente tem que fazer alguma estratégia aí para tentar melhorar essas quedas e tentar não fazer muita merda, galera. Mas enfim, eu vou guardar R$ 80 aqui e vou tentar fazer um aporte bacana. Não vai ser esses 230 que ficaram, mas vou tentar fazer pelo menos um aportezinho legal aí na carteira. Enfim, tenho 230 na reserva de emergência, 16.933. Vamos ver como que vai ser esse dia de hoje, né, galera? Volto com vocês na sexta-feira com um vídeo aí de aportando o primeiro dia do mês. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que todos tenham gostado. Fiz um reinvestimento aí, não gastei tanto. Foi mais ou menos uns R$ 80, né? Foram R$ 74,63. E é isso, galera. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostou, peço seu like, se inscrevam no canal. Comentem quanto que vocês receberam, como que foi esse mês, né, galera, de dividendos. Nem todos devem ter recebido tanto. Os meus dividendos, por exemplo, caíram nesse mês, então ficou um pouco mais complicado, mas é isso. Vejo vocês em um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de reaportando os dividendos do mês de outubro. Vejo vocês em um próximo. Valeu, tamo junto e é nóis. Até sexta-feira.